Olá, eu sou Murilo Rodrigues, psicólogo, consultor de carreira e estou aqui para falar para você um pouco sobre como nós do Instituto Psicologia Goiânia fazemos a avaliação e análise de um currículo. Se por acaso você viu uma vaga divulgada por nosso instituto e encaminhou o seu currículo, você pode ter uma série de dúvidas sobre como que é feita a avaliação do meu currículo. A última vaga que nós postamos, nós tivemos uma resposta de 180 candidatos e isso é relativamente comum. O mercado de trabalho não está no seu melhor momento e nós temos encontrado diversos candidatos disputando uma única vaga. Como é feita a seleção deste currículo, Murilo? Algumas pessoas pensam que nós só olhamos se a pessoa tem experiência ou não na determinada vaga, ou se essa pessoa tem o famoso QI, o que indica, né? Não é assim que nós realizamos a avaliação de um currículo. Explicando para você como funciona o nosso procedimento, e essa é uma forma como nós fazemos, cada consultoria tem uma forma muito própria, cada psicólogo, cada consultor de carreira tem uma forma própria de avaliar o currículo. Cada vaga ela tem uma coisa que nós vamos chamar de pré-requisitos, ou seja, se eu estou encaminhando uma vaga para engenheiro, por exemplo, eu não posso contratar um matemático, ou eu não posso contratar um programador de computação, não sei, de informática. Então, eu preciso cumprir certos pré-requisitos para determinadas vagas. Então, alguns requisitos eles são eliminatórios. Por exemplo, eu preciso colocar uma pessoa que tem uma pós-graduação, porque o nível de exigência de especialização dessa pessoa, desta vaga, é muito grande. Então eu não posso contratar uma pessoa que nem graduada ainda é. Cada vaga ela tem um perfil e os currículos eles são avaliados conforme o perfil da vaga. Quanto mais exigente for a vaga, ou quanto maior o nível de especialização desta vaga, mais critérios, mais pré-requisitos tende a esse perfil possuir, não é? Então, como nós fazemos? Nós recebemos o currículo, né? Nós temos um tempo de recebimento desses currículos, geralmente depende muito da quantidade, do volume de currículos que nós recebemos. Nós podemos fazer isso durante 3 dias, durante 5 dias, 7 dias, dependendo da vaga, até mesmo 15 dias, um mês. Né? Geralmente, de 3 a 5 dias nós fazemos isso. A partir do momento em que nós encerramos o recebimento de currículo, nós fazemos a contagem de todos esses currículos. Nós damos uma numeração para cada um desses currículos, nós colocamos esse currículo numa tabela, o nome de cada candidato, e nós pegamos uma coisa que nós chamamos de crivo, ou seja, quais são os pré-requisitos que nós temos para essa vaga e vamos verificar se os currículos cumprem determinados requisitos, como por exemplo, formação, experiência, objetivo, se o currículo ele possui erros de língua portuguesa que podem ser classificados em leves, médios ou graves, se este currículo ele é um currículo sintético, ou seja, se ele é um currículo que possui até 2 páginas, por exemplo, ou se ele é um currículo com 20 páginas. Se você não consegue vender a sua experiência, a sua formação, vender o seu peixe em somente 2 páginas, você pode estar correndo o risco de ser um funcionário ou uma pessoa muito prolixa e pouco objetiva. Então, algumas coisas são indicadores de desempenho no próprio currículo. O grande problema é que muitos candidatos não sabem fazer currículo. A maioria deles vão para uma lan house ou pegam modelos prontos de internet que eles podem até servir como guia, eles podem ajudar você a conseguir uma vaga, mas você deve ter originalidade também no material que você envia. Eu preciso te conhecer através de um papel. Então você pode colocar um pouco da sua personalidade nesse currículo seguindo uma série de princípios, como por exemplo, a objetividade, a capacidade de fazer síntese, se você coloca informações relevantes e importantes no seu currículo ou se você simplesmente coloca coisas que não têm relevância alguma para a vaga. Vou dar um exemplo. Nós anunciamos uma vaga para a área de vendas e o candidato envia um currículo para vaga de motorista. Não tem nada a ver isso. Esse currículo ele não vai ser tão bem avaliado quanto um currículo que foi feito especificamente para a vaga de vendas. Então, como nós fazemos? Estabelecemos um período para o recebimento do currículo, nós tabulamos esses currículos, ou seja, nós colocamos esses currículos em uma tabela, nós enumeramos cada um destes currículos e nós atribuímos uma pontuação para cada um destes currículos segundo os critérios. E nós fazemos uma devolutiva para todos os currículos que são recebidos.
Então, esse processo leva um pouco de tempo. Nós podemos passar até mesmo 15 dias analisando uma série de currículos para uma vaga. Se você encaminhou seu currículo, aguarde. Você receberá uma devolutiva justamente por quais foram os motivos que o seu currículo foi aprovado ou que ele não foi aprovado. Ou seja, quais foram os critérios de classificação do seu currículo, ok? Os currículos que forem melhor avaliados serão convidados para uma entrevista presencial e nessa entrevista é um momento em que nós podemos conhecer com mais profundidade o candidato. Então o currículo é o primeiro momento, capriche no seu currículo, tenha dedicação, boa sorte para você no seu processo seletivo.